E hoje a gente percebe que acabou a questão do intelectual. Você pega aí um bloco ou meia dúzia de blogueiros intelectuais, mas não tem um movimento da cultura, né, que você colocou muito bem, o movimento nacional, das pessoas que eram envolvidas com a questão da cultura no Brasil, principalmente os intelectuais, se organizavam e tinha lá o documento de instruir. E a gente percebe que isso se perdeu nesse último período. Eu não sei se a gente luta, conquista, depois você conquista, você cai no cômodo. Então está tudo tranquilo, então a gente precisa se organizar mais. E o movimento estudantil, que praticamente não existe. Lembro que a UNE e outras, a UBS, se organizavam de forma muito apaixonada no sentido de defender aquilo que queria e aquilo que é ideal de acabar com ele. Hoje a gente percebe que isso se perdeu. Então, assim, se a gente fala um pouco sobre isso, né? O que está acontecendo? As pessoas não têm mais aquela paixão que se tinha, porque a gente, inclusive nas falas, a gente percebe que isso pode ser ruim a forma como nós estamos nessa parada. Então, eu queria colocar um pouco isso, né? Eu andei lendo algumas literaturas e a gente percebe, durante todo o período, que tinha esse movimento muito forte da Igreja Católica, tinha esse movimento dos intelectuais, claro, dos trabalhadores, né? Todas as greves que houve no período, mas a gente percebe que houve uma paralisia a partir do momento que foi, vamos dizer, entre aspas, uma liberdade, uma libertação. Próximo escrito, Maurício. Também organizar a iniciativa e também os companheiros que colocaram vir a esse depoimento presente, inclusive o companheiro lá que passou por um tratamento aí, que vem enfrentar todo esse período. Então é um agradecimento de coração mesmo, porque a gente precisa, inclusive nesse atual momento, né? A gente sempre ouve falar através da mídia. A minha iniciação política foi no PCdoB, convivi um pouco com os Amazonas, então a gente sabe dessa luta que foi na Araguaia e tal, mas aí a história mostra que também os companheiros vão para outros lados, né? Para outros caminhos, infelizmente, né? E aqui no município de São Paulo, a gente sabe que deu PCdoB, né? Então, infelizmente, não foi legal. Então eu saí do PCdoB, nós estamos militando já com o PCdoB já faz, acho que uns 10 anos aí, um pouco mais. Né? Mas foi uma sessão muito importante naquele momento, para você entender. Né? A gente falava em armas aqui, falando de 85, 86. A gente ainda pensava, ainda discutia que a revolução ainda poderia vir a partir das armas. Né? O processo de Lula ganhar, em 89, se ganhasse, era apenas chamada de estação. Né? O trem vai parar nessa estação, o trem vai passar por essa estação. E a seguir a gente não sabe o que deveria vir. Se, de fato, ia a democracia se consolidar, ou se de repente poderia ter um levante e pegar em armas para poder retomar o processo. Então foi uma iniciação importante naquele momento. Mas, hoje a gente vive um processo que eu fico preocupado, né? Porque nós que somos sindicato, movimento sindical, a gente sempre preza pelas mobilizações, pelas manifestações de rua e tal, né? E o ano passado a gente sofreu esse ataque dos black blocs aí, né? Que transformaram as nossas manifestações em grandes movimentos de quebra-quebra, né? Então, assim, veio, no meu ponto de vista, eu queria inclusive que os companheiros, se pudessem falar disso, o quanto isso atrapalhou e pode atrapalhar nessa nossa resistência, que também tem o outro lado. Acabamos de presenciar, ainda bem que não foi um sucesso, mas a tal da Marcha da Família. Né? Então, ou seja, bem próximo da descomemoração dos 50 anos da ditadura militar, né? Vem aí uma Marcha da Família. Aí você vê lá na Câmara Municipal, faixa em apoio, né? A ditadura, aos militares. Então a gente passa por esse processo. Eu penso que temos que estar atento a isso. Concordo com você plenamente, Silas. A gente tem que estar atento porque os caras têm o poder na mão.
Haja vista quando o Lula assumiu, tem que fazer toda essa composição. E, por consequência, Dilma também. E vai ser no próximo governo, porque o processo não está dado ainda. Está dentro desse processo há muito tempo, desde o descobrimento do Brasil. Então, acho que esse debate aqui, pequeno, mas que rico, que vai ajudar a gente a levar para fora, enquanto líderes sindicais, enquanto pessoas de movimento. Então, acho que sempre é bom a gente relembrar e poder viver com isso. Por último, eu não tenho nenhuma procuração para defender o genuíno, mas foi dado exemplos aqui, né, de que naquela época não tinha moleza para ninguém. Não tinha moleza para ninguém. Muita gente morreu, foi citado os números aqui que oficialmente são 140, mas pode passar de 2.000 que sumiram, né? Ou que sumiram. O Rinaldo tem exemplo do amigo dele, que moleque, né? Praticamente o cara desapareceu porque desafiou lá, entre aspas, né? Então, assim, naquela época não tinha moleza para ninguém. Eu duvido, pela história do genuíno, o cara tivesse algum privilégio dentro de uma cadeia, né? Já que o cara era de esquerda, o cara, inclusive foi lá no Araguaia, lutou lá no Araguaia, ou não lutou, mas fez parte do processo, né? E aí ia ter moleza na cadeia, mas eu deixo para os companheiros que possivelmente viveram mais de perto naquele momento, né? E ele pode até nos ajudar nesse processo. Eu acho pouco provável que alguém naquela época de esquerda tenha tido moleza dentro da cadeia. É isso. Próximo é o Ângelo. Não é bem rápido, eu só queria comentar uma coisa, que assim, os serviços de saúde também foram usados como equipamentos de repressão. Eu me lembro que um dos locais onde achou nomes de pessoas que foram presas ou desaparecidas foram os registros do Hospital do Juqueri, do Franco da Rocha, onde se encontrou pessoas lá, como também profissionais de saúde, muitas vezes prestavam até a dizer até onde podia continuar ou não tortura e outras coisas. Então acho que é importante lembrar isso, porque infelizmente os serviços de saúde também foram usados das mais diversas formas para também servir à ditadura militar. Próximo, companheiro Rai. Boa noite, desculpem aí o atraso, super atraso. Bom, eu estava falando com o Rinaldo aqui que eu não ia nem falar, mas depois, esse tema tão envolvente, principalmente a gente viveu um pouco disso na época, né? Era criança e estava vivendo isso. E eu falei, não, vou ficar com ele, dar o meu depoimento. Eu lembro que em 1964, eu tinha 10 anos, eu não sabia absolutamente nada de política. Eu tinha um tio na cidade, que era o Antônio Paranhos, né? Ele virou delegado da cidade, e lá tinha um negócio chamado bate-palma, porque falaram que o Brasil estava entrando em guerra, né? E todo isso foi um destacamento da cidade, de 2 ou 4 policiais na época, a cidade é pequena, foi todo mundo para lá. E aí, cara, eu fui vendo essas coisas na cabeça e sempre discordando desde criança, porque eu via com muita dificuldade a luta do meu pai para sobreviver e criar uma família grande, de filhos, né? Eu via os fazendeiros com muito dinheiro e muita gente com pouco, né? Que é muito pouca gente que é muito e muitos são muito pouco. Então, quer dizer, e quando a gente vem para São Paulo para poder tentar fazer a vida e chega aqui, você começa a enfrentar a dificuldade, e aí cria uma angústia muito grande, você fala assim, poxa vida, mas por quê? Por que essa desigualdade? Sem saber o que era essa desigualdade, sem saber o que era a luta de classe, né? E aí quando você vai acompanhando tudo isso, outra pessoa, no caso, eu achei um aparelho, vamos dizer assim, lá em Osasco, que chamava Vila dos Artistas. Então tudo que eu aprendi, a formação marxista, o Capital de Marx que eu li foi lá na Vila dos Artistas, e eu fui compreendendo algumas coisas, né? Em 1979,
a gente existia só o MDB e a Arena, né? Todo mundo que tinha um pensamento de esquerda, que ia batalhar, lutar pela transformação, seria para o MDB. E naquela época, em seguida, foi fundado o PT. Então lá tinha o João Paulo, que era menino naquela época, tinha o Marcos Martins, que era também já era um pouco mais velho, o Zé Pedro, né? O Sarrafo, que era conhecido na fábrica, vocês devem ter conhecido. E aí, antes de um período, eu comecei, eu vivi uma angústia muito grande até os meus 22, 23 anos, que essa descoberta. Por que em 73, por exemplo, saiu aquele cartaz dos terroristas, vocês viram isso, você lembra? Todo lugar que eu ia, pessoal, olha, esses caras são bandidos, os caras, né, porque eu falava, quando conversava com algumas pessoas, diziam, um minuto, a história é grande. Mas enfim, eu acho assim, todo o depoimento que eu vi aqui, quem defende hoje a ditadura militar, quem defende o militarismo, que não viveu isso. E eu acho que nós estamos dando a nossa contribuição e nós não podemos perder jamais isso de vista. Nós vivemos para transformar. E quando Lula, quem imagina, quando Lula começou a fazer as greves, né, e aquilo virou, o homem era bandido, era negro, nordestino, analfabeto, ele foi várias vezes em Osasco, e aí a gente foi abrindo a cabeça, até a gente fomos, né, naquela época ele falava a gente fomos, né? E ninguém imaginava que o Lula chegaria onde chegou. E o Brasil, claro, nunca mais vai. E não vem com essa ideia de ser marxista, leninista, nada disso. Ele veio para defender a classe trabalhadora. E é claro que a burguesia, ela ia dar o troco. Não é? E nós estamos sofrendo na pele, até não vou entrar nos detalhes, mas estamos sofrendo na pele até hoje. E quem diria que o Brasil, que foi dominado pela classe dominante até hoje, ia querer que os trabalhadores governando o país? Então, para terminar, eu acho assim, primeiro é que a nossa luta ela tem que continuar na saúde, né, na empresa, os meninos aí que viveram na época da ditadura, que eu não vi o depoimento dele, desculpe, eu gostaria de ter visto, mas eu acho que nós estamos dando a contribuição e tem que ser incisivo nessa luta. Não é? Nós temos que ser incisivo. A gente tem que convencer, assim como a gente convenceu que hoje, para dizer o seguinte, o PT, com todas as mazelas que a classe dominante tenta colocar, é o melhor partido que existiu até hoje, na minha concepção. Estou falando enquanto partido, estou falando com sindicatos, tem o PCdoB, tem outros partidos que também congregam, estão no campo da esquerda. O meu partido até hoje, dentro da sua fundação, é o PT, e foi, para mim, é claro, eu posso, para mim foi o melhor, pela iniciativa que teve, e sem os vícios do intelectualismo. A gente tem que ir para a rua, brigar e mostrar a verdade. Essa que nós fazemos todo dia na nossa vida, no dia a dia. Ok. Último, o senhor Paulo. Posso falar um pouquinho mais? Eu queria só falar um pouco da minha experiência trabalhando na FEBEM, onde eu me aposentei por invalidez, fruto aí da maneira como a FEBEM foi se tornando um lugar de repressão tremenda, né? Eu vinha desde a época ali do Fleury, que ainda tinha resquícios do Quércia, né? Aonde se tentou abrir a FEBEM, né? E todo esse processo. E aí passei pelo processo, eu fui do Citrainf das duas fases, né? Do pessoal das entidades e da FEBEM. Eu fui do Citrainf nessa base, como psicólogo, mas filiado ao Citrainf. E aí, lá na FEBEM, eu passei pela rebelião de 92, quando o Fleury já era o governador, né? Eu não estava no quadrilátero, mas eu estava na Imigrantes, que recebeu o pessoal quando lá queimou os prédios, né? E lá eu estava com umas meninas que a gente estava tentando fazer um projeto em meio aberto, né? Estávamos tentando abrir a FEBEM nesse processo, e aí veio os meninos lá, e a gente ficou sem saber como lidar, né? Foi a única vez que um garoto da FEBEM entrou em atrito comigo, porque a gente ficou com medo que acontecesse com alguma coisa com as meninas, porque tinha um contato ali pelo muro, mas tinha um contato, e a gente meio que falou assim, olha, a gente não mexe com eles, porque a gente não sabe se poderia acontecer alguma coisa, porque nunca fui ameaçado por nenhum garoto,
tá? Fora esse período, que foi um período que já estava tenso. Aí depois desse processo, tá, eu falei, olha, não dá mais pra gente continuar aqui, a gente precisa sair. E aí a gente saiu de lá e fomos para casinhas, distribuiu as nossas meninas lá para outros lugares. E eu depois fui administrar uma casa lá na Penha, né? E aí era um processo de abertura, de educação, tá? Aí nesse processo, né, eu participei por uma seleção, né? Uma seleção para diretor da primeira unidade totalmente fechada, que foi lá na Costa Norte, tá? Era uma entidade, depois disso aí, que foi, a gente precisa ver o processo de como que aconteceu esse levante de 92, se fez logo em seguida a Costa Norte, que era uma unidade totalmente fechada, com muros altíssimos, que nem no quadrilátero tinha, de segurança máxima. Era a primeira unidade. E eu me candidatei para ser o diretor, certo? E teve um amigo meu, que ele não fez a minha seleção, mas porque ele era meu amigo, mas ele viu o processo. Ele falou, olha, você foi o escolhido pelo processo, só que você foi vetado pelo presidente da FEBEM, e o cara que foi o único cara do diretor do quadrilátero que não se rebelou, porque ele botou todos os meninos no chão e os coordenadores em volta, com um pau na mão, e falou assim, o primeiro que levantar, leva na cabeça e morre aqui. Então esse foi o cara escolhido para ir para lá. Quer dizer, já existia uma coisa pensada, né, nos governos do Fleury para o PSDB, que já tinha uma transição para a violência, para se fechar a FEBEM e se começar a construir, como se construiu vários presídios, mas na FEBEM também, se transformar no presídio, e aí o PCC começou a entrar dentro. O PCC não tinha, antes de 92, nenhuma influência na FEBEM. Ele começou a entrar a partir daí, quando se começou a fechar. Quer dizer, essa aliança da direita com o crime organizado é para se financiar a violência enquanto medo. E esses programas que tem na televisão, que fica a tarde toda, o povo todo vendo da Atena, mais o outro, mas os outros todos iguais, né? Que vem desde lá daquele canal que tinha na TVS, que era o Aqui Agora, né? Tinha um negócio lá, começou aquela coisa, né? Já vinha antes do Afanásio Azad, que é botar aquele clima de medo. Tem a ver com o quê? Financiado por essa indústria da segurança, que é das construtoras, da polícia, cada vez mais polícia, menos educação, menos saúde. E eu acho que essa é uma coisa que eu vivi na experiência. Eu vou te falar, eu vi o fechamento da FEBEM e o meu médico, psiquiatra, falou, olha, você vai ficar louco toda vez se você continuar aqui. Você precisa se aposentar e eu vou te aposentar porque você não pode voltar mais para lá para ficar vendo tortura lá dentro. E eu só falo dessa experiência porque realmente é uma coisa que mexeu muito na minha vida. Tá? Ok, passa. Vou tentar entrar no debate agora. Eu vejo um nome. Porque eu acho que é a minha preocupação hoje. É uma pergunta do qual tem muito mais experiência que a gente adquiriu. Os golpes, pegar 22, 30, 37, todos os golpes, sempre foi baseado em dois presentes. Inflação, desgoverno, baderna, bagunça, né? Essa é a toda. O que nós estamos vendo hoje? Né? A mídia, manhã, tarde, noite, madrugada, dá uma descansadinha em volta, falando exatamente da inflação, do desgoverno, da baderna, da bagunça, da desordem, da corrupção, né? O subtema da inflação, a corrupção, ela não é da bagunça, ela é da inflação, do desgoverno, né, associa toda essa máquina, né? E a mídia naturalizando. Vou pegar um exemplo concreto. Estou em abril vermelho, os movimentos de moradia estão fazendo esse mês, 30, só na capital de São Paulo, 36, 38 invasões, ocupações urbanas, no abril vermelho urbano que o MST faz desde o massacre colombiano, né? Onde mataram 17 pessoas, dos rádios, televisão, jornal, toda a mídia e muitos militantes nossos falam que houve um tiroteio. Tiroteio para mim é quando tem gente que atira dos dois lados. Agora, quando atira dos outros, é fugidamente. Mataram 17 em colombiano, houve mais 22 depois, infelizmente, ninguém tem a mesma arma.
Ele tem uma naturalização, um tipo, uma perspectiva do violência, que é implementada com toda uma estratégia, toda uma estratégia de preparar as coisas para um momento, né, que legitima uma caminhada com essa manipulação. Eu acho, fazendo uma ressalva, você falou da internet, eu acho que a internet ainda nos salva. Com todos os problemas, a internet ainda nos salva. Que é quem consegue curar um pouco a informação e passar a informação, né? A internet passa um pouco de informação porque primeiro o objetivo maior da grande mídia está na massa, a molecada que hoje está vindo bastante, felizmente tem filosofia que avançar bastante. A molecada que está na internet tem muito mais informação do que quem lê qualquer diário hoje em dia. Tem muito mais informação e percebe muito mais a manipulação. Percebe? Então, ainda nos salva, ainda que eles estão fazendo spray e o investimento maciço e a tentativa de destruir o marco legal que construíram na jornada, não é o ideal, mas é o possível. Né? Então, assim, tem toda uma manipulação para legitimar uma outra história, ou uma outra história que né? Ninguém falou uma coisa que a gente está falando todo dia na rua. Teve a passeata dos 100 mil e teve a passeata dos nem mil, né? Nem mil. Pô, vamos falar disso. Nós falamos, nem nós parlamentares, nossos comunicadores, eu mando, vou fazer um blog, criticando os blogs dos meus amigos, né? Porque nem eles falam, nós somos nem mil, porra, é pífio, é piada. E aí voltar uma coisa que o Boris falou, daquele momento de pré-64, que é o 1º de abril. Que a gente tinha certeza que não tinha chance. Mas não tem certeza, amigo, hoje. Não é preocupante? E aí, eu tentar amarrar, depois eu deixar para você perguntar. A gente tem que separar primeiro as mobilizações das provocações. Né? Eu acho assim, eu estava dia 6 de julho, a primeira manifestação do IPL, estava dia 11, estava dia 13, apanhamos o Wagner Pedro, apanhamos a Maria Antônia, apanhamos e não apanhamos só a polícia, que estava deliberadamente organizada para bater. Eu vi uma cena do Wagner Pedro que me assustou. Tem uma ONG ali certo? Ali na cabeça do lado dos marceneiros, eu estava fazendo isso, que é ter mais cidade na internet, e eu vi o barulho do pessoal, né? Na rua bem, né? Eu peguei desse freio, eu peguei lá em cima e peguei aqui embaixo. Quem tem uma aquela travessinha de Gaspar de Pedro, estava bloqueada. A rua, um monte de gente tentando passar, bloqueada. Ele ficou gritando, o aparato militar fantástico, enorme, né? Cercando o pai do Pedro terminal. E a gente gritando, olhando, e a mulher entrava dentro do centro. Não pelas tantas, pela gritaria, vai, não vai, quem vai, porque como a manifestação do MPL sem som, sem organização, sem comando, né? Ficava uma coisa meio, ninguém sabia se ia, se não ia, como é que ia. Eu vi um cara na ponta, um cara da idade, não é um adolescente que está no movimento, né? Olhar o cara fazer assim, descer da esquerda para a direita. O cara está do outro lado, faz uma pé de J, no joelho, no joelho. O cara cai, se contorce, uma porrada para todo mundo. Aí eu peguei o dedo do cara. Quando pegaram a bolsa, eu sou jornalista, esse cara aqui da Filofélia, então tá bom para deixar pegar o cara cabelinho. Não, o cara tocou, não, sumiram do cara. É um P2. É um policial de tração. Aí eu fui para casa, chamaram para a gente apanhar, não consegui fazer nada.
sabe? Para ser o jornal, o policial que tinha tomado na minha frente uma pedradinha no joelho, que aconteceu, estava com faixa, está vendo o creme que cacharam a cabeça do pai dele? Com faixa na cabeça, cheio de sangue, que é um provocador. Está muito claro que tem uma articulação para desestabilizar o sistema. Ou para nos derrotar pelo medo, ou para nos derrotar pela azar. Mas temos, hoje, uma chave que tinha certeza que não veio igual, tem que tentar fazer. O Mário do que fazer, né? Tinha que fazer no livro, sempre respondia algumas coisas. Eu acho que eu, de algum tempo para cá, eu tive uma coisa que eu acredito que é assim, mobilizar e construir diálogo, reconstruir valores, como solidariedade. Cadê a formação política do PT, do sindicato, vocês? Cadê a formação política do povo? Para entender isso no investimento. O investimento tem que ser processamento mesmo. Né? E a gente ação direta, ação concreta. E partido não, nós somos fundadores. Mas em partido do PMDB. Partido não, mas a gente tem que ter uma transformação contra porque assim, ninguém vai se mobilizar, né? Porque eu vi historinha. Vai se mobilizar porque tem interesse, e aí tem que mostrar que tem de que interesse tem o pessoal falando, de que lado nós estamos. Nós não fazemos mais isso, nós queremos ganhar o voto por ser mais simpático, tem como é dizer hoje. Nós queremos ser mais simpáticos, nós queremos ser mais palatáveis, nós queremos uma gerentona, presidente. Eu não quero que você coloque a volta, nós temos que avançar. Né? Nada de volta hoje, ele já deu. Nós temos só uma gerentona, nós temos um poste instalado aqui na frente, do lado de Gaúcho, que está destruindo o movimento social em São Paulo. Pode falar pela moradia, pode falar pela saúde. O que nós estamos fazendo? Nem informação para os nossos militantes de base, ir lá e discutir poder naquela escala, nós temos. Então, aqui o Betinho falou, a esquerda aprendeu há muito tempo a trabalhar, no governo, para se defender de quem estava perto, sempre inimigo. Nós sempre aprendemos a braço, agregar, trazer, acolher, fazer a discussão e avançar na formação. Reconstruir valores com solidariedade, como luta de classe, como tudo mais. Quem valeu? Palavrão, né? Socialista. Tá perguntando? Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Para se repetir alguma coisa que você lá. Para quem está entrando,